Mais um episódio do Fenincast, agora com a nossa maravilhosa Alessandra Gaspio, né? Ela fez a palestra ontem falando de gestão, treinamentos. A Alessandra já é frequentadora da Fenin há bastante tempo, né? Nossa palestrante. E a gente veio também, né, Patrícia, trazer ela aqui como convidada para a gente poder contar as novidades, falar um pouco dos projetos, né? O que tem, também tem um histórico lindíssimo na Pitbull também, que a gente se conheceu aqui, né? E trazer um pouco do que tem de novidade hoje no teu trabalho, né? Que tu tem para complementar, para compartilhar com a gente. Eu acho que antes de mais nada dizer que é uma grande expert em gestão de negócios. Esse é um ponto principal, né, Alessandra? Então conta para nós um pouquinho aí, para quem está te ouvindo, sobre o teu negócio, sobre o teu trabalho, a tua empresa. Muito bom, é um prazer estar aqui novamente com vocês, Betânia, Patrícia, um prazer, quero agradecer a toda a equipe da Fenin pela acolhida, pela recepção e por essa parceria, porque eu acho que quando a gente se une com pessoas boas, a gente consegue evoluir cada vez mais. Então, trazer um pouco do meu conhecimento, compartilhar isso e não só o compartilhamento dessa experiência e também entender o andamento do mercado, ter uma rede de networks aqui sendo fortalecida cada vez mais, porque quando você vem a esses eventos, não é só você prestar um serviço ou montar um stand e vender produto. Eu acho que é você aproveitar ao máximo o que o evento tem para te proporcionar, e eu acho que a Fenin traz muito bem isso, que é rede de conexões, as palestras para trazer o conhecimento ao lojista, né, aos empresários que participam das edições, e a gente poder se relacionar e ampliar a nossa rede de contatos. Com certeza. Então, hoje, a minha especialidade é na parte de gestão. Sim. E a gestão ela é ampla, a gestão ela vai para a parte de pessoas, para a parte estratégica, para planejamento, e eu falo muito sobre cultura, né, dentro das minhas palestras, dentro da minha metodologia. Eu lancei o meu método próprio de trabalho, então eu criei uma apostila chancelada pelo MEC, então isso me proporcionou ter um método onde ele é aplicável, porque é uma vivência de mais de 18 anos de experiência, Claro. né, 18 anos na Pitbull Jeans, uma das maiores indústrias aí do estado de Goiás, que cresceu muito e teve expansão internacional, e fiz uma transição de carreira, onde hoje eu tenho meu próprio negócio, que é o Grupo Resende Gaspio, e hoje a gente pode proporcionar uma solução empresarial para diversas empresas, não só não só no ramo da moda, mas também em outros ramos, para que a gente consiga desenvolver o trabalho e melhorar ali a estrutura do negócio dos empresários que nos procuram. E é fantástico poder ter um método reconhecido pelo MEC, isso é um diferencial muito grande, Sim. né, Alessandra? Em todo o conhecimento que tu tem, conseguir criar esse método que sabe que é eficiente, que tem uma chancela do MEC e poder aplicar isso nos negócios, né, de diferentes nichos, como você citou, mas poder ter a oportunidade de ter uma profissional que tenha esse conhecimento para saber algo que realmente vai trazer resultado aí para as empresas, né, na parte de gestão, contratação de pessoas, cultura. Então, acho que isso é um diferencial muito grande da empresa de vocês, né? Sem dúvida, Patrícia. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas têm conhecimento, têm ferramentas, mas não têm vivência. E eu trago isso com a minha experiência foi na prática. Você sabendo realmente como fechar uma folha, você sabendo que vai chegar o dia de pagar as tributações e você precisa arcar com responsabilidades. Isso não se aprende, às vezes, sentado numa cadeira de escola, Sim. Numa faculdade. Então, agregar o conhecimento junto com a experiência na prática, isso proporciona você chegar muito mais longe. Então, isso é que eu quis trazer. Todo o meu conhecimento ao longo dessa jornada, um conhecimento de estudo, mas também de vivência, Claro. de passar dores ali e poder transmitir, não só pro dono do negócio, né, o posicionamento que você tem de gerar soluções como senso de dono. Eu falo que muitas das vezes hoje os empresários não sabem ter uma equipe que tem senso de dono. Sim. E o meu posicionamento sempre foi esse, tratar o negócio como se ele fosse seu. Eu contrato pessoas por essa cultura, né, uma visão empreendedora. Você tratar isso como se fosse um seu negócio, para que você consiga evoluir e crescer, e se esse colaborador tiver que voar lá na frente, que ele voe com as próprias asas, sim, mas que ele realmente tenha a agregar ele no nosso negócio. Deixado um pouco dele, né, daquela paixão, e também levado todo o conhecimento que tu compartilhou, né? Sem dúvida. Ele contribui de uma forma... dessa premissa, tá? A Betânia sabe disso, como profissional também. Eu sempre tive
essa entrega, eu sempre me preocupei muito que aquelas pessoas que passassem por mim, né, pela minha gestão, elas levassem muito conhecimento. E com isso, elas entregavam muito mais, né? Então, entregava essa paixão, o melhor resultado, a busca pelo melhor resultado, e eu acho que isso é fundamental, sabe? Eu acho que faz uma diferença no resultado. E agora no Talk ali a gente ouviu, primeiro trazendo que me chamou muita atenção de uma lojista que disse que a tua primeira parte que tu falou da conexão, estar aqui, essa rede de conexão, contato, né? Eu fiquei impressionada dessa lojista que disse, olha, eu não vim aqui comprar, eu vim aqui me conectar com outras pessoas, trocar, e ela ainda se virou para trás e disse, é fundamental trocar informação, conhecer pessoas, ter essa troca, conversar, ter a oportunidade de vir aqui assistir uma palestra. Então, acho que a tua fala ontem também me lembrou muito ali, 2 vezes eu citei a tua palestra de ontem, porque às vezes o lojista ele está preocupado com tantas coisas, ou o lojista ou a indústria também, né? Está preocupado com tantas atividades, mas ele não foca naquelas coisas que são fundamentais. Sim. Que ontem tu falou muito sobre isso, né? De fazer aquelas ações, o básico bem feito, aquelas ações que são fundamentais para que o negócio tenha um bom resultado, né? Então, ele deixa de lado, muitas vezes, algumas ações que são básicas, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, trouxesse um pouquinho dessas dicas que tu trouxe ontem na palestra. Quem não pôde assistir, né, infelizmente perdeu, é uma fala muito importante, né, para a gestão dos negócios, mas que tu trouxesse algumas dicas nesse sentido, assim, sabe? Os pontos principais que tu dá nesse teu método, né, que tu ensina, para que o negócio possa realmente ter um desenvolvimento que seja consistente na realidade, né? Sem dúvida. Eu acho que o básico bem feito, a gente sempre tem empregado muito isso. Sim. Fazer o mais simples, só que de forma com bastante energia. Então, muitas das vezes, o empresário ele quer fazer de tudo um pouco, né, na correria. Ele não para analisar o seu negócio, ele não para identificar onde estão as falhas, primeiramente dele, porque muitas das vezes o problema do negócio é o empresário, não é o mercado, não é o cliente, não são os colaboradores. Então, quando ele tem esse senso de autoavaliação, ele começa a perceber o que ele tem que mudar. Né? A mudança vem da mentalidade, do posicionamento, da busca por conhecimento, da busca por essa rede de relacionamentos. A palavra network, ela se tornou um pouco clichê no mercado. Então, o que é network? Na verdade, é você se relacionar. Um relacionamento intencional, de forma genuína, mas que você realmente tenha colhido frutos. Porque não adianta você se conectar com muitas pessoas que não vão te trazer aquilo que você precisa para aquele momento que você está passando. Então, muitas das vezes eu vejo que o lojista ele pode vir, o lojista, o representante, ou o comprador, ele vem correndo na feira, ele não tem tempo nem para parar para tomar um café, né? Que seja com o vendedor que atende ele nessa empresa que ele está comprando, ou que seja com um parceiro de negócio, um concorrente. Então, assim, quando a pessoa não para realmente para fazer o básico bem feito, para você aprender com o próximo, para você estudar o mercado, para você estudar a concorrência, o que as pessoas estão fazendo que você não está, isso acaba sendo o apagar incêndio. Ele só apaga o incêndio, ele busca ali uma solução rápida, só que sem pensar estrategicamente. Então, quem não pensa, reage de uma forma precipitada ou de uma forma sem cálculo, né, e acaba não tendo o resultado esperado e se frustra. Né? Estagna. Então, muitas das vezes o que acontece é isso. Os lojistas, né, os empresários precisam parar e falar, hoje eu tirei para pensar sobre o meu negócio. É como se fosse, na semana nós temos 5 dias úteis. E quando você pergunta para o empresário, como eu perguntei na palestra ontem, quantos aqui de vocês fazem reuniões mensais? Ninguém levantou a mão. A pessoa não para nem para fazer uma reunião, que seja separadamente, que seja com o time completo, ou seja com ela mesma, fazer reunião comigo mesmo. O que eu fiz esse mês, o que eu não fiz? Teve um cliente nosso que eu perguntei sobre as ações que, agora no final do ano, ele replicou, que deram certo no ano passado. E ele falou, nenhuma. Eu falei, se você já fez algo que funcionou, por que não fazer de novo? E aí estava reclamando de um resultado que não vinha, realmente por falta de fazer o básico.
algo que já tinha referência, algo que já tinha executado. Então, trouxe resultado há um ano atrás, só que a pessoa literalmente não para poder, quer sempre inventar a roda, quer sempre buscar algo extraordinário no mercado, quer inovar de uma forma desnecessária, sendo que tem muita gente fazendo muita coisa que você possa modelar e replicar, claro, adaptando para o seu negócio. Né? Acho que isso, tudo no mercado é referência, né? Tudo é inspiração, principalmente falando de moda. Né? A moda, a inspiração, ela vai para o produto, ela vai para o marketing, ela vai para o posicionamento da marca, então tudo é inspiração. Então você se inspira em algo para você replicar e modelar para o seu negócio e adaptar. E muitas das vezes as empresas não estão atentas a isso. Sim. E aí terceirizam essa culpa, né? A terceirização da culpa é realmente o pior caminho que o empresário toma para poder e não enxergar a solução. Não olhar para o seu justamente negócio e identificar onde estão as falhas e o que tem que ser feito. Né? Justo. E isso principalmente voltado a números. Então, o histórico da empresa, ele está através dos dados que ela conseguiu conquistar, né? Das informações de faturamento, lucratividade, giro de estoque, a taxa de conversão, o ticket médio, número de clientes atendidos. Então, são números que às vezes a pessoa fala, não, mas para que eu preciso disso? Mas às vezes você chegar num faturamento de milhões, ou um faturamento mínimo possível para manter a sua estrutura, eu não quero evoluir, eu só preciso me manter. Então, qual que é a minha despesa mensal para eu fechar sem ter prejuízo? Sim. Então, muitas das vezes, nem esse básico é feito. E aí acaba se frustrando e passando ano após ano, regredindo o negócio e até chegando, às vezes, até uma falência. Vou citar ali o exemplo, né, porque é bem recente. Essa lojista, ela citou que quando ela veio a primeira vez na Fenin, ela tinha 100 metros quadrados a loja. Hoje ela tem 400 metros quadrados. E o cliente dela envelheceu. Ela não está no digital. Então, ela citou várias coisas. E ela está desesperada, que foi o primeiro ano assim, que ela disse que teve o pior ano em resultados de venda. Ela disse, eu acredito que uma loja pequena ali do bairro tem muito mais resultado, né? Tem muito mais resultado de lucro mesmo, né? O resultado final, do que a minha loja que tem 400 metros quadrados. E às vezes é exatamente isso. O empresário, ele acaba muitas vezes ela está aqui, ela está buscando soluções, ela está pensando em alternativas, o que ela pode fazer para mudar. Sim. Mas às vezes tu vai deixando, o empresário vai sentindo que está tendo problema e não vai buscando ou pensa assim, vou inovar, como tu citou, né? Vou inovar, vou fazer uma ação diferente, mas deixou de lado outra ação que era fundamental ter uma frequência. Sim. E que não foi feita. Então, o quanto essa gestão, né, ela é fundamental, que ela esteja integrada, que ela tenha o passo a passo para as coisas funcionarem e para quando ela for inovar, realmente ela tenha um resultado que seja efetivo, né? Que seja algo que vá trazer resultado para ela, né? Porque muitas das vezes quer fazer algo novo, mas o básico não fez. Então, se você não faz esse básico, você acaba girando em círculos. Muitas das vezes, como essa lojista mencionou esse exemplo, eu tenho algo parecido, uma cliente que nos procurou e aí ela vende calçados. E aí, em determinado momento, ela decidiu não vender duas marcas específicas no mercado, que são muito fortes, principalmente para o público jovem. Ela, eu não vou vender essas marcas porque é para o público jovem. Meu público, ele é mais 50 mais. Então, eu não preciso vender esse produto. Eu disse para ela, alguns questionamentos que eu fiz. Como que você quer focar só nesse público 50 mais, se essa mulher ela vai envelhecer, ela vai não estar aqui daqui uns dias mais nesse mundo. Então, como que você vai reciclar e oxigenar a sua carteira de clientes? Né? Como que você vai continuar acessando? Porque ela mencionou que essa cliente, ela ia na lotérica para poder sacar o dinheiro da aposentadoria, e aí passava na loja, já fazia caderneta, já comprava, já pagava a prestação do mês anterior, já comprava de novo. Então, era um ciclo natural que acontecia e que funcionava. Mas hoje as coisas não funcionam assim mais, né? E aí é muito importante que o empresário ele mude a mentalidade. Claro. Ele entenda que essa virada de chave tem que partir dele, porque ele está no comodismo
achando que o mundo vai voltar a ser como o passado, e não é mais. Tudo mudou. O mercado mudou. Vai continuar, né? Os colaboradores mudaram, né? A velocidade, o cliente mudou. O próprio 50 mais está comprando de formas diferentes, né? A própria Patrícia mencionou, né? O acesso ali das plataformas digitais, né? Que facilitam chegar em casa, essa comodidade da pessoa não sair de casa, ter que pagar estacionamento, muitas das vezes. Então, esse dinamismo precisa ser adaptado. Ontem, na palestra, teve uma pessoa que perguntou também sobre o fator da loja já estar virando praticamente uma loja delivery, né? Só atende em casa, tem que mandar para casa da cliente o produto, e que ela está incomodada com isso. E eu falei, se está funcionando, não se incomode, fortaleça isso que está funcionando. Ao invés de se incomodar com aquilo que realmente está se tornando que da atualidade funciona, você quer regredir e voltar para o passado. Tem coisas que não voltam mais a ser como era antes. Se funciona, o perfil de cliente dela, gasta energia fortalecendo esse novo canal de venda. Com e eu acho certeza. que é isso. O lojista ele precisa parar para pensar. Deixaria para o lojista aí que vai enfrentar um ano, né? O ano está praticamente começando, vem esse inverno que já está confirmado, né? Que aconteça, que assim seja. Mas qual a tua dica hoje? Tu que está vendo essa dificuldade toda que ele tem, né? Em relação ao negócio, qual seria uma dica valiosa para deixar? Sem dúvida é cuidar da estrutura principal, que são as pessoas. Se ele não tiver pessoas boas ao lado, pessoas que realmente vão remar junto para chegar no objetivo, no propósito, é o principal pilar. Não tem como fazer gestão sem pessoas. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é ter um planejamento. Se ele entrou nesse ano e ele não sabe onde é que ele vai chegar, qual é o número de 2025 que ele fechou e qual número ele quer atingir em 2026, ele não sabe qual resultado ele precisa e quer ter no ano que se iniciou. Então, isso é importantíssimo para que ele tenha um propósito, um destino, o que vai fortalecer a marca e causar esse crescimento. Se ele quer faturar o mesmo tanto de 2025 ou ele quer crescer desse número. Mas se ele nem sabe o número de 2025, como que ele vai saber o que ele deve crescer em 2026? Com certeza. É o segundo ponto. E o terceiro ponto, sem dúvida nenhuma, é entrar para o mundo digital. Se o lojista ele não se atentar que a venda online, a venda à distância, ela se tornou algo que veio para ficar, não tem como mudar mais. A venda pelo WhatsApp, ela é online. A venda pelo Instagram é online. O e-commerce. Então, são várias ferramentas que fortaleceram essa acessibilidade. Sim. Hoje, o cliente, ele te compara em questão de segundos. Com certeza. Né? Você vai num restaurante, por exemplo, você dá um Google ali e você simplesmente sabe, por nota, por Com comentários. certeza. Com né? certeza. Hoje, até os colaboradores que vão entrar nas empresas, eles já estão indo nas avaliações do Google, do LinkedIn e de outras ferramentas para avaliar as empresas antes de entrar. Então, você está sendo totalmente exposto no mercado e posicionado. Então, se você não posiciona de forma correta a sua empresa, você vai ficar para trás, não só com seus colaboradores, mas também com seus clientes. Então, é importantíssimo que o lojista ele passe a se posicionar e entre para o digital, e entenda como que está a atualização da sua página do Google, como está a atualização da sua página do Instagram, se realmente é fácil te achar quando vai na busca ali. Então, é o básico. Eu não estou nem ainda entrando no papel marketing, no papel investimento, né? Porque isso requer algumas estratégias por trás. Mas o básico bem feito é você estar bem posicionado. E ele requer uma ação, né? Uma ação. É uma ação. Eu vou fazer, eu Justamente. vou analisar os dados, eu vou ter esse registro. Eu acho que não é nem um investimento. O investimento é um plus, né? É uma algo organização inicial isso para mesmo. você dar um passo adiante. É isso mesmo. Quero te agradecer imensamente por ter feito parte dessa edição, já te convidar para a próxima. Obrigada. Agradeço pela palestra maravilhosa e enriquecedora, né, Patrícia? certeza. E por estar aqui compartilhando com a gente, com todos os lojistas, tanta informação. A gente vai colocar os canais para seguir, para conhecer o método, para melhorar o seu negócio aí em 2026 vender bastante, né? Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez e a toda a equipe da FENIM por estar sempre preocupada em não só proporcionar
um local, uma estrutura para venda, né? Sim. Pra compra e venda, mas também para trazer conhecimento, e do que eu puder ajudar e contribuir, estarei sempre à disposição. Tá Muito ótimo. obrigada. Obrigada e até o próximo episódio.